E aí, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Novamente aqui na área, o Stormer. Beleza, pessoal? Bom, o assunto de hoje basicamente é como eu procuro papéis para compor a minha carteira de longo prazo. Tá? Ontem a gente iniciou realmente todo um trabalho, toda uma ideia de mostrar para os amigos como pode ser interessante ter dentro da sua forma de investir algumas ações para um prazo mais longo. Vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos em seguidinha, logo após a vinheta, trocar essa ideia. Bom, rapidamente falando, tá? Parte do que eu vou estar apresentando aqui é conteúdo de um treinamento Stormer de A a Z legado financeiro. Tá? Mas aqui nós vamos estar falando sobre investimento de longo prazo. Existe uma diferença muito grande entre ser investidor e ser trader. Tá? E aí nós temos que ser muito objetivos em relação a isso, certo? O investidor, ele é um sujeito que tem como objetivo colocar o seu dinheiro comprando parte de algumas empresas que ele considere ótimas empresas, para que ele possa com isso então ver o seu patrimônio, ver realmente o seu financeiro crescer à medida que essas empresas vão crescendo, à medida que essas empresas vão evoluindo, que elas vão produzindo mais lucro, melhores resultados, mais dividendos, maior parcela de mercado sendo assumida por aquela empresa. Então o investidor, ele não olha uma ação como uma ficha negociável em que ele quer comprar barato e vender caro. Não. Ele vai olhar uma ação como realmente parte do patrimônio de vida que ele foi construindo, que ele foi comprando, e que ele espera que valorize e que com a valorização ele consiga ganhar dinheiro mais adiante, quando efetivamente ele decidir em algum momento vender a posição ou ficar vivendo apenas dos dividendos daquela empresa em si. Então, a forma que ele olha o mercado é muito diferente da forma como o trader olha o mercado. O trader olha o mercado de que maneira? Ele olha o mercado, ele olha a ação como sendo uma ficha totalmente negociável, em que ele quer comprar barato e vender caro. Ou ele quer vender caro e comprar barato. Tá? Então o trader não tem nenhum apego à empresa. O trader, quando olha uma ação, ele olha 4 letras e um número apenas. Quer comprar barato, vender caro, quer vender caro e comprar barato. E ele quer especular em cima dessa oscilação de preços que é natural e que vai acontecer dentro do mercado de tempos em tempos. E isso talvez seja uma coisa que assuste um pouco o investidor inicial e mesmo o trader inicial, essa volatilidade, essa variação que acontece nos preços de uma determinada empresa ou de um determinado índice ou de um determinado mercado. Bom, o que acaba acontecendo aqui, é importante que a gente tenha isso em mente, tá? Os preços eles vão flutuar conforme a uma simples lei que a maior parte das pessoas consegue entender. Se chama lei da oferta e da procura. Então, se você tiver uma grande quantidade de pessoas querendo comprar ações da Lojas Renner e poucas pessoas querendo vender as ações da Lojas Renner, os preços da loja Renner sobem. Se você tiver uma grande quantidade de pessoas querendo vender lojas Renner, seja porque estão com medo, seja porque tem medo de uma crise, seja porque estão apavoradas, seja porque querem realizar lucro. Se você tiver uma grande quantidade de pessoas querendo vender lojas Renner, as ações tendem a cair, porque faltam compradores para segurar os preços. Bom, de uma maneira geral, nós entendemos que o mercado ele consegue, no prazo mais longo,
ele consegue diferenciar o que é uma empresa boa do que é uma empresa péssima. Do que é uma empresa que não dá lucro, do que é uma empresa que não tem resultados, do que é uma empresa que tem um setor péssimo, que não tem um setor bom. Tá? Gabriel, fecha a porta aí, por favor. Então, nesse cenário, entendendo isso dessa maneira, tá? No longo prazo, as empresas que são bem geridas, as empresas que são bem trabalhadas, que são bem administradas, elas têm uma tendência a apresentar uma maior quantidade de compradores do que de vendedores. Por exemplo, se você perguntar, Stop, tem algum momento que tu gostaria de vender Itaúsa? Cara, não, honestamente falando, não. O próprio Warren Buffett tinha uma frase que ele dizia assim, perguntaram para ele qual o melhor momento de vender uma ação. A resposta dele foi, nunca. Essa foi a resposta do Warren Buffett. Não existe um bom momento para vender uma ação. Essa foi a resposta dele. É claro que um trader veria isso de uma outra perspectiva. Alguns momentos pode ser interessante sim vender uma ação como trader, não como investidor. E aí existe uma certa briga. Quem ganhar mais dinheiro, o trader ou o investidor? Existe, tá? Existe. Tipo assim, é uma baita bobagem. São filosofias diferentes. São filosofias completamente diferentes. Completamente diferentes. Tá? Mas vamos lá. Então, vamos definir aqui como é que a gente procura empresas que tenham, que sejam interessantes. Primeira coisa que eu vou procurar. O setor que a empresa trabalha faz sentido na economia mundial? Faz sentido aquele setor? Por exemplo, Lojas Renner é varejo. A gente sabe. Faz sentido ser sócio de uma empresa que tem lojas de varejo? Cara, até faria sentido desde que essa empresa esteja trabalhando dentro também de vendas de internet, porque elas estão crescendo muito. Se ela estiver bem posicionada, poderia fazer sentido. As pessoas vão continuar comprando roupas, sim. As pessoas vão continuar comprando coisas, sim. Pode ser através da internet ou pode ser através de lojas, mas desde que a empresa esteja bem posicionada em relação a isso, não temos um mistério. Então, o setor macroeconômico faz sentido. Por exemplo, SLC3, setor agrícola, agribusiness. Faz sentido uma empresa do setor do agrobusiness no Brasil, eu ser sócio dela? Cara, é o setor mais forte da economia brasileira. Faria sentido. Por exemplo, VEG3, motores elétricos. Faz sentido eu ser sócio de uma empresa que produz motores elétricos? Nos próximos anos vai ter muito motor elétrico? Me parece que faz sentido. Itaúsa, setor financeiro. As pessoas vão continuar tendo banco? Sim. As pessoas vão continuar usando calçados, Alpargatas, que é da Itaúsa? Sim. As pessoas vão continuar construindo Detex? Sim. Então, sim, eu primeiro vejo se a coisa faz sentido para mim. Se a coisa faz sentido para mim, aí eu vou olhar o segundo aspecto. A empresa dá lucro? Ela tem o lucro líquido crescendo? Ela dá resultados positivos? Porque não faz sentido para mim, honestamente não faz sentido para mim, eu ser sócio de uma empresa que não dá lucro. De uma empresa que dá prejuízo, trimestre após trimestre, resultado após resultado, balanço após balanço, a empresa dá prejuízo. Então aqui, por exemplo, a gente está vendo o resultado da Uzi Minas, que é setor de siderurgia, que está enfrentando como concorrente quem? As siderúrgicas chinesas. Ninguém mais do que elas. Faz sentido. Olha o resultado. Prejuízo, passou 2 anos no prejuízo, 2 anos e meio no prejuízo. A empresa não dá lucro consistente, cara. Tu acha que eu quero ser sócio de uma empresa que não dá lucro consistente? Não quero ser sócio de uma empresa que não dá lucro consistente. Então por que eu vou botar o meu dinheiro nisso? Para quê? Para que eu vou botar meu dinheiro numa empresa que não consegue dar lucro consistentemente? Agora olha a SLC3.
Aqui é setor agrícola. Olha o lucro dela. Também foi um pouquinho ruim aqui, né? Também não é muito consistente. Então aqui é um pouco mais ousado. Agora vamos olhar, por exemplo, o resultado da Saraiva. Olha o resultado da Saraiva. Cara, não, né? Não, né? Agora vamos dar uma olhada o resultado do Santander. Oh! Agora estamos falando de negócio. Agora estamos falando de coisa boa. Agora estamos falando de din-din-din. Din-dinzinho. Isso é lucro líquido que me interessa. Isso é lucro líquido bombando. Isso é lucro líquido fantástico. Agora, olha o resultado aqui da Randon. Não tão bom, né? Teve uns 2 anos de crise aqui junto com o resto do Brasil. Então não é algo que eu ficaria empolgadíssimo. Agora olha o Qualicorp. Oh! Pré-operacional, passou a ser operacional, dando lucro. Olha a Raia Drogasil. Uou! Farmacêuticas, né, meu amigo? As pessoas não vão ficar mais doentes. Ninguém vai ficar mais doente, ninguém compra mais remédio, acabou. É isso? Não, gente. O pessoal tá cada vez mais velho, cada vez mais doente. E a geração mimimi nova também usa um monte de remédio. Então os velhos usam remédio, os novos usam remédio, porque são mimimi. E olha o resultado dela. Ah, eu acho que não é uma boa ser sócio de farmacêuticas. Não. Não é não. Então a primeira coisa que eu olho, basicamente, o pessoal da geração mimimi fica furioso comigo quando eu falo deles, mas cara, desculpa, é um fato. Vocês são muito mais cheios de não me toques do que a minha geração era. Mas enfim, paciência. Vamos lá. Lucro líquido crescendo e subindo, estável, consolidado. Isso me interessa. Segunda coisa. Patrimônio líquido crescendo. Eu não quero ser sócio de uma empresa que está diminuindo de tamanho. Cara, a empresa está diminuindo de tamanho. Por que eu vou ser sócio de uma empresa que está diminuindo de tamanho, cara? Vendendo todos os ativos para quitar dívida. Você acha que eu quero? Eu não. Nem pensar. Nem pensar. É bom senso. É lógico. Vamos pegar aqui a Petrobras, por exemplo. Tá? E vocês vão rapidamente ver o que eu estou dizendo. Petrobras. Ó a Petrobras aqui. Olha o lucro líquido dela. Olha o desastre na Petrobras. 2014, 15, 16, 17. Isso aqui foi a entrada do Pedro Parente. 2016. Ele começou a salvar a empresa. Mas é um desastre isso daqui. O Barão de Rothschild, o Rockefeller, tinha uma frase que ele dizia o seguinte: o melhor negócio do mundo é uma empresa petrolífera, bem administrada. O segundo melhor negócio do mundo é uma empresa petrolífera mal administrada. O Rockefeller não conhecia a Petrobras. Conseguiram administrar tão mal a Petrobras que ela estava dando prejuízo. Mas enfim, observe. Patrimônio líquido caindo, cara. Isso não me interessa de maneira alguma. De maneira alguma. Quando a gente vê patrimônio líquido caindo, isso é um desastre para uma empresa. Desastre. Eu fujo de empresas que estejam com o patrimônio líquido caindo, mas fujo o mais rápido possível. Tá? Significa que a empresa está liquidando seus bens para poder realmente pagar as suas dívidas. O IBR, por exemplo. Olha o patrimônio líquido dela, chegou a ser negativo. Empresas com patrimônio líquido negativo, elas não são, quando tu compra elas, tu não está comprando um ativo, tu está comprando uma dívida. Elas têm mais dívida do que patrimônio. Isso me interessa? Nunca na vida me interessaria. E não deve interessar aos senhores também comprar empresas
que tem um patrimônio líquido negativo. É um péssimo negócio. Péssimo negócio. Empresas com lucro líquido negativo. Olha a lupa. Me interessa esse tipo de situação? Claro que não. Isso não me interessa. Eu não vou botar isso. Eu não quero ser sócio disso. É uma dívida. Certo? Isso é o meu conceito. Eu quero ser sócio de empresas que tenham patrimônio líquido pá, bombando, explodindo, subindo, crescendo. Certo? Bom, esse então é apenas 2 conceitos dos 5 que eu costumo avaliar para ver se a empresa vale a pena ser trabalhada ou não. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e nós vamos então continuar conversando um pouquinho mais sobre isso, especialmente como é que eu monto as minhas carteiras para prazo mais longo. Talvez amanhã eu consiga falar com vocês sobre carteiras de dividendos, se vale a pena ou não vale a pena. Eu particularmente falando não sou muito fã, tá? Para investimento de prazo mais longo. Grande abraço, tudo de bom, até mais, tchau, tchau.